Se eu te contar o que fizeram comigo, talvez você não acredite. E por muitos anos, eu mesma duvidei. Duvidei do que vivi, do que senti, do que ficou em mim mesmo depois de tudo passar. Porque quando a dor é antiga e vem de dentro de casa, a gente aprende a duvidar da própria memória para conseguir seguir em frente. Mas agora que ele se foi, agora que o barulho dos passos dele já não mora mais nas paredes do meu peito, eu sinto que posso, enfim, abrir essa ferida e deixar o ar entrar. Mesmo que arda, mesmo que doa, porque só agora, tão velha, é que eu entendo. Aquilo nunca foi normal, e eu não merecia. Passei a vida toda com medo da minha própria voz, e nem era por timidez não, era por trauma mesmo. Eu cresci ouvindo que minha fala era aguda demais, que meus comentários enchiam o saco, que menina que fala muito espanta marido. No começo, eu só tentava falar mais baixo. Depois, comecei a falar menos. E quando percebi, tinha virado uma criança muda dentro de casa. Só falava na escola, e mesmo assim, com cuidado. Até minha risada eu prendia, porque qualquer som que saísse de mim podia virar motivo de castigo. E o castigo, naquela casa, tinha cheiro de mofo e madeira podre. O porão. Ah, o porão. Só de dizer essa palavra, já sinto um arrepio na espinha, como se o chão ainda guardasse as marcas do meu medo. Era pequeno, apertado, sem janela, e com uma porta que fazia um barulho tão alto ao se fechar que parecia gritar mais que qualquer choro. Lá embaixo, o tempo parava. Não tinha relógio, nem luz, nem ninguém para me ouvir. Só eu, o escuro, e o eco do que eu achava ser minha culpa. Porque naquela época eu acreditava que estava lá embaixo por merecimento, que eu era barulhenta demais, que eu precisava aprender a me comportar. A primeira vez que fui trancada lá, eu tinha 7 anos. Lembro até da roupa que usava, um vestidinho rosa com bordado de florzinha, presente da minha avó. Falei alguma coisa na hora errada num almoço de domingo e meu pai ficou sério. Terminou de mastigar em silêncio, levantou da mesa e disse: "Desce." Eu não entendi. Minha mãe também não disse nada, só olhou para o prato. Fui andando devagar, achando que ele ia mudar de ideia. Mas ele não mudou. Ele trancou a porta atrás de mim, como se fosse o porteiro de um castelo onde a única prisioneira era eu. Fiquei horas lá embaixo. Chorei, bati na porta, pedi desculpa, mas ninguém respondeu. Depois, aprendi que não adiantava, que o silêncio era o único som permitido ali dentro. E com o tempo, comecei a aceitar. Criava historinhas para passar o tempo, falava com as paredes, cantava bem baixinho, como quem sussurra para não acordar o monstro. E sabe o que é mais cruel? É que mesmo quando ele me libertava, eu agradecia. "Obrigada, pai", dizia isso. De verdade. Porque na minha cabeça de criança, sair de lá era um presente. Eu nem via que era abuso. Por fora, éramos uma família comum. Meu pai era respeitado no bairro, trabalhador de poucas palavras. Minha mãe era vista como uma esposa dedicada, sempre com a casa em ordem e os filhos limpinhos. E eu era a menina boazinha, comportada, que todo mundo elogiava. Ninguém sabia que o motivo do meu bom comportamento era medo. Que cada vez que eu sorria educadamente para um adulto, eu estava, na verdade, tentando garantir que ninguém tivesse motivos para me mandar de volta para o porão. Levei anos para entender que aquilo era violência, que trancar uma criança no escuro, sozinha, por horas, não é correção, é crueldade. Mas eu só percebi isso quando comecei a ouvir outras histórias. Quando vi na televisão, já adulta, uma moça dizendo que sofreu abusos parecidos. E eu chorei tanto naquele dia, chorei como se estivesse lá embaixo de novo, só que agora com alguém me escutando, mesmo que fosse uma desconhecida do outro lado da tela. Foi a primeira vez que me perguntei, e se não fosse culpa minha? Mas mesmo assim, eu não contei para ninguém, porque meu pai ainda era vivo, e o medo dele não morava só nas ações, morava na memória, no corpo, no hábito. Minha mãe dizia, "Deixa isso para lá, já passou." Mas não tinha passado. Passava todo dia por dentro de mim, feito um trem fantasma. E quando ele morreu, ironicamente de um infarto fulminante enquanto dormia, eu senti uma mistura de alívio e culpa. Como se algo tivesse sido arrancado de mim, mas eu ainda não soubesse o quê. Foi só depois do enterro que eu entrei naquele porão de novo.
A casa já estava vazia, sem móveis, sem vozes, sem ele. A chave ainda estava pendurada no mesmo prego. Desci sozinha. Cada degrau me doía nos ossos, mas eu fui. Quis ver com os olhos da mulher que sou hoje o lugar onde a menina que fui morreu tantas vezes. E lá, no escuro, eu chorei. Mas não foi choro de medo. Foi choro de luto, de fim, de libertação. Porque agora, enfim, eu podia contar. E é por isso que estou aqui falando com você. Com essa voz velha e cansada, mas firme. Porque alguém precisa saber. Alguém precisa ouvir essa história antes que ela se perca comigo. E quem sabe, alguma outra menina, hoje mulher, escute também e entenda que não foi culpa dela. Que nunca foi. Eu nem sempre vivi com medo. Antes de entender o que era castigo, silêncio forçado e punição sem explicação, eu era uma criança cheia de imaginação. Acordava cedo, calçava minhas sandálias gastas e corria para o quintal, onde passava horas inventando histórias com pedras, gravetos e folhas secas. Tinha uma mangueira no fundo do terreno que, para mim, era uma rainha. E eu conversava com ela como se fosse minha confidente. Eu gostava de falar sozinha. Contava histórias em voz alta, como se o mundo me escutasse. Era minha maneira de existir. Minha mãe dizia que eu era faladeira demais, mas falava sorrindo enquanto lavava a louça. Ela usava vestidos floridos, cheirava a sabão em pedra e sempre deixava um restinho de massa só para eu lamber a colher. Nesses pequenos gestos, eu sentia amor. Era um amor tímido, meio apressado, mas era amor. E por isso, durante muito tempo, eu não conseguia entender como algo tão doloroso podia acontecer dentro da mesma casa onde ela existia. A dualidade me confundia. Como podia haver cheiro de bolo e, ao mesmo tempo, cheiro de medo? Meu pai, por outro lado, era um homem de rotinas severas. Trabalhava em silêncio, com passos firmes e um relógio de pulso que nunca tirava. Era o tipo de homem que entrava num cômodo e o ar mudava. Não precisava levantar a voz para impor respeito. O corpo dele, o jeito de olhar, bastava. Ele gostava de tudo limpo, no lugar, sem bagunça. E eu era desastrada. Derrubava copos, esquecia cadernos abertos, tropeçava nos próprios pés. Isso o irritava. Mas no começo, ele não falava nada. Só me olhava com desaprovação. E aquele olhar já me doía mais do que qualquer bronca. Lembro de um domingo em que ele me levou para passear na feira. Eu devia ter uns 6 anos. Me senti importante, andando ao lado dele, segurando a sacola de pano. Mas bastou eu rir alto demais quando vi um papagaio que falava palavrão e o rosto dele fechou. Voltamos para casa em silêncio. À tarde, ele não me olhou mais. E à noite foi quando tudo começou. Ele me mandou ficar de castigo, sem janta, dizendo que eu tinha passado dos limites. Eu não entendi. Eu só tinha rido. Mas percebi naquele dia que minha alegria era perigosa. As vizinhas diziam que eu era uma menina comportada, que não dava trabalho, e eu achava que isso era uma qualidade. Me orgulhava de ser elogiada por ser silenciosa, por estar sempre arrumada, por responder sim, senhora, e não, senhor, com a voz baixa. Eu era uma criança que se policiava o tempo todo. Observava os adultos com atenção, tentando prever qual humor eles trariam naquele dia. Era como viver num campo minado, onde o menor passo em falso podia causar uma explosão invisível. Na escola, eu era mais viva. Lá, me sentia segura. As professoras gostavam de mim. Eu tinha uma melhor amiga, a Cida, que me fazia rir até chorar. Mas mesmo lá, havia freios. Quando alguém falava alto demais ou fazia bagunça, meu corpo reagia com susto. Eu não entendia por quê. Só sabia que o barulho me deixava tensa. E comecei a me afastar das brincadeiras agitadas. Preferia desenhar. Criava casas, muitas casas, sempre com janelas grandes, portas abertas, árvores em volta. Era como se, inconscientemente, eu estivesse tentando desenhar um lugar onde eu pudesse respirar. Tive poucos aniversários comemorados. Meu pai dizia que festa era besteira, desperdício. Quando minha mãe insistia, ele autorizava um bolo simples e só com a família. E mesmo assim, ficava sentado num canto, de cara fechada, vigiando cada risada como se estivesse contando os decibéis. Eu aprendi ali que felicidade demais incomodava.
E fui diminuindo minha alegria até ela caber dentro do que ele permitia. Com o tempo, ela quase desapareceu. Eu gostava muito de cantar. Tinha uma música da rádio que eu sabia inteira e adorava repetir, principalmente quando ajudava minha mãe. Mas bastava meu pai chegar perto para eu calar. Minha mãe percebia. Às vezes, ela dizia: "Pode cantar, filha", com um sorriso forçado. Mas ele só me olhava e dizia: "Essa menina precisa aprender a ficar em silêncio." E eu acreditava que cantar era feio, que minha voz era um problema. E foi assim que fui perdendo partes de mim. Meus irmãos eram diferentes. Os meninos podiam errar mais, fazer bagunça, brigar, quebrar coisas. Quando aprontavam, meu pai dava bronca, mas logo esquecia. Comigo era diferente, como se de mim se esperasse perfeição. Eu não podia errar, não podia chorar, e não podia de jeito nenhum contestar. Uma vez, só porque perguntei por que ele não me deixava brincar com meus primos no sábado, ele disse que eu estava respondendo. E naquele dia, ele me fez passar a tarde inteira ajoelhada no chão da sala, em silêncio. Só porque fiz uma pergunta. Mesmo com tudo isso, ainda havia momentos em que eu o admirava. Achava bonito o jeito como ele mexia nas ferramentas, como fazia armários, mesas, cadeiras com tanto capricho. Queria que ele me ensinasse. Sonhava com um momento só nosso, onde ele olhasse para mim com orgulho. Mas ele nunca olhou, nunca me chamou, nunca me elogiou. E isso foi matando uma esperança dentro de mim, devagarinho, sem barulho, como tudo naquela casa. O porão não era só um lugar escuro. Ele era um personagem dentro da minha infância. Tinha cheiro, tinha voz, tinha presença. Era como se, ao descer aqueles degraus, eu saísse do mundo dos vivos e entrasse numa outra dimensão. Uma onde o tempo parava, a voz não servia para nada e o corpo encolhia de medo. Meu pai dizia que era para eu pensar. Mas o que se pensa no escuro? No escuro, a gente não raciocina. No escuro, a gente sobrevive. E era isso que eu fazia ali embaixo. Sobrevivência emocional, psicológica e, às vezes, quase física. A primeira vez que me deixou lá por mais de uma hora, eu perdi a noção do tempo. Sentei no chão úmido, abracei as pernas e fiquei olhando o nada. Quando tentei cantar baixinho para espantar o medo, ele abriu a porta de repente, me deu um olhar furioso e disse: "Nem aqui você cala a boca?" A partir daquele dia, nem no porão eu cantava mais. A escuridão virou um espelho do que ele queria que eu fosse. Calada, pequena, submissa. E eu obedecia, por medo. Medo de ir mais fundo, medo de que o próximo castigo fosse ainda pior. Às vezes, ele trancava a porta com tanta força que eu ouvia o trinco tremer. Era como se ele quisesse que o próprio porão me avisasse que eu estava errada, que eu merecia estar ali. E o pior é que funcionava. Com o tempo, eu mesma comecei a pedir desculpas antes dele falar. Comecei a antecipar o castigo, tentando me corrigir antes do erro. A culpa virou um hábito. Uma coleira invisível que me puxava para o fundo, mesmo quando eu achava que estava agindo certo. Minha mãe, ela fingia que não via. Acho que não era por maldade. Era medo também. Medo de confrontar, medo de quebrar a ilusão de família perfeita. Às vezes, quando ele saía, ela deixava um prato com bolacha na minha cama. Um gesto pequeno, quase sussurrado. Mas não falava sobre o porão. Nunca. Era como se aquilo fosse um segredo que a casa inteira decidiu guardar. Um segredo que crescia no silêncio das noites, no ranger da escada, na chave que pendia do bolso dele como uma ameaça constante. Eu tive medo de contar para alguém. E não era medo só do meu pai. Era medo do mundo não acreditar, de acharem que eu estava exagerando, inventando, medo de desonrar minha família. Uma vez pensei em contar para a professora. Escrevi num papel, guardei no caderno, mas nunca entreguei. Rasguei antes de chegar na escola, porque imaginei meu pai sendo preso, minha mãe chorando, meus irmãos me culpando, e no fim preferi continuar calada. Calar, às vezes, parece mais seguro do que explicar o inexplicável. Comecei a ter crises de choro sozinha. Me escondia no banheiro, abria a torneira para disfarçar o som e deixava a água correr enquanto minhas lágrimas caíam junto. Era como se eu estivesse tentando lavar a dor, mas a dor não saía. Ela grudava. Era uma dor surda, que não se explicava em palavras.
Como você explica o que é ser punida por existir, por falar, por rir? A criança que eu fui parou de crescer ali. Cresceu o corpo, mas a alma ficou pequena, tímida, acuada. Aos poucos, o porão passou a habitar outros lugares. Mesmo quando eu não estava nele, eu sentia como se estivesse. Tive crises de pânico sem saber o nome disso. Medo do escuro, medo de lugares fechados, medo de ser deixada para trás. Uma vez, no mercado, me perdi por alguns minutos da minha mãe e entrei em desespero. Achavam que era drama. Mas para mim, era como se a porta estivesse se fechando de novo, como se o castigo estivesse voltando. O trauma cria labirintos dentro da gente, e eu vivia perdida nos meus. E para piorar, ninguém via. Eu sorria nas fotos, tirava boas notas, ajudava em casa, era a filha perfeita, a aluna modelo, a neta que todos elogiavam. E por isso mesmo, ninguém desconfiava de nada. O sofrimento mais profundo é o que não tem testemunha. E o meu era silencioso demais para ser notado. Às vezes, eu achava que talvez isso fosse só comigo, que outras meninas não passavam por isso. Mas não tinha coragem de perguntar. Tinha medo da resposta. Passei boa parte da minha infância tentando entender o que era certo e o que era errado. Porque na minha casa, tudo parecia ao contrário. Falar era errado. Sentir era errado. Questionar era errado. Só obedecer era certo. E mesmo obedecendo, eu continuava errando. Isso criava uma confusão dentro de mim que ecoa até hoje. Mesmo agora, velha, com os cabelos brancos e os joelhos fracos, ainda tem dias em que me pego pedindo desculpas por coisas que nem sei se fiz. A menina do porão ainda vive aqui dentro. E foi só depois que ele morreu que eu senti, pela primeira vez, que o mundo podia ser outro, que havia luz fora daquela escuridão, e que talvez, só talvez, eu pudesse falar, contar tudo, gritar o que ficou preso na garganta por décadas, porque, finalmente, a chave não estava mais no bolso dele. Estava nas minhas mãos. A notícia da morte dele chegou como quem não quer nada. Uma ligação seca, objetiva, de uma prima que mal falava comigo. Seu pai morreu dormindo, fulminante. Eu estava sentada à mesa, tomando meu café com pão duro como fazia todo dia. E por um instante, o tempo congelou. Não sei dizer o que senti primeiro. Não foi tristeza. Foi um tipo estranho de vertigem, como se o chão tivesse mudado de forma debaixo dos meus pés. A presença dele era tão forte, tão marcante, que nem o corpo sem vida conseguia torná-lo ausente de verdade. Mas depois de desligar o telefone, eu percebi, ele não ia mais me trancar. Fiquei olhando para a porta da minha casa, já velha, sabendo que ele jamais entraria por ela de novo, que não ouviria mais meus passos, que não me olharia mais com aquele desprezo silencioso. E aí, pela primeira vez em décadas, eu chorei diferente. Chorei com alívio. Não foi um choro bonito, daqueles de novela. Foi feio, contido, embolado. Um soluço que vinha do fundo da alma, da menina que ainda vivia dentro de mim, trancada num lugar escuro. Pela primeira vez, ela sentiu a maçaneta girar por dentro. Ela ia sair. No velório, me disseram para fazer um discurso. Disseram que eu era a filha mais velha, a que sempre esteve ao lado dele. Eu fiquei em pé, com as mãos cruzadas, olhando o caixão. E por dentro havia um silêncio ensurdecedor. Eu não consegui dizer nada, nenhuma palavra. Enquanto todos falavam sobre sua honestidade, rigor, caráter forte, eu pensava no porão. Pensava na chave, na porta fechada, nas noites que passei rezando para ele esquecer de mim. E percebi que, mesmo morto, ele ainda controlava o que eu podia ou não dizer. Depois do enterro, voltei para casa e abri uma caixa antiga, onde guardava meus cadernos da infância. Alguns desenhos, frases soltas, folhas que eu riscava para acalmar a ansiedade. Numa delas encontrei um rabisco de uma porta com uma escadinha, e ao lado, a palavra calma, escrita várias vezes. Olhei aquilo como se fosse uma carta vinda do passado, um recado da criança que eu fui. Era como se ela estivesse me pedindo, agora fala, agora me tira de lá. E eu soube, ali, que era hora de contar, nem que fosse para mim mesma. Nos dias seguintes, comecei a lembrar de tudo com mais clareza, como se a ausência dele tivesse aberto janelas nos cantos escuros da minha memória.
Lembrei da noite em que passei mais de 6 horas no porão sem comida. Lembrei de quando desci sozinha, sem ele mandar, só para evitar um castigo pior. Lembrei da vez em que pensei em fugir, mas desisti porque tinha medo de não ser acreditada. E cada lembrança vinha como um espinho antigo, empurrando de dentro para fora, tentando sair. Decidi visitar a casa onde cresci. Estava vazia, abandonada, com cheiro de mofo e paredes descascadas. A vizinha me deu a chave, disse que ninguém tinha coragem de entrar. Mas eu entrei. Entrei devagar, como quem pisa num santuário quebrado. Passei pelos cômodos, toquei os móveis velhos, fechei os olhos onde antes era meu quarto. E então desci. Desci para o porão. A escada ainda rangia. A porta, enferrujada, ainda se abria com dificuldade. Mas não havia mais medo. Havia só silêncio. E dessa vez era meu. Fiquei lá embaixo por um tempo. Sentei no chão, respirei fundo e comecei a falar. Falei alto, falei tudo. Como se estivesse contando para alguém, mesmo estando sozinha. Disse que aquilo não era castigo, era tortura. Disse que eu merecia ter sido amada, escutada, protegida. Disse que não era culpa minha. Disse que ele errou. E quando terminei, uma paz estranha me invadiu. Como se cada palavra fosse uma chave, destrancando o que ficou fechado por anos. Na saída, levei comigo a chave do porão. Guardei no bolso, como quem pega de volta o que sempre foi seu. Porque agora, aquela chave não me prendia mais. Ela me libertava. Era a prova de que eu sobrevivi. De que tudo aquilo existiu, sim, mas que eu estava viva. Que eu venci. E que, apesar de tudo, a minha voz não morreu. Só estava presa. E agora queria viver. Fui para casa e comecei a escrever. Não sabia se aquilo ia virar um livro, uma carta ou só um desabafo. Mas escrevi tudo. E à medida que escrevia, percebia que cada palavra era uma pedra tirada do meu peito. Palavras têm poder. E eu fiquei calada por tempo demais. Agora, a menina que fui podia descansar. E a mulher que sou podia finalmente falar com o mundo. E é por isso que hoje, nesta idade em que muitos se recolhem, eu me levanto. Me levanto com a voz firme de quem foi silenciada. Me levanto em nome das que ainda não conseguiram sair do porão. E digo, não é normal. Não é amor. Não é disciplina. Castigo não ensina. Silêncio não protege. E toda criança merece ser ouvida, mesmo quando a voz dela desafina, incomoda ou pergunta demais. Foi escrevendo dia após dia que comecei a entender a dimensão do que vivi. Antes disso, eu só sentia o peso. Não conseguia nomear. Era como uma dor que a gente carrega no corpo, mas não sabe de onde vem. Mas quando coloquei no papel que meu pai me trancava no porão quando eu falava demais, aquilo me atingiu de um jeito novo. Vi a frase escrita, nua, sem disfarces. E chorei. Chorei como se lesse a história de outra pessoa. Porque às vezes, para curar, a gente precisa se ver de fora. Olhar com olhos de quem ama, de quem acolhe. E eu, pela primeira vez, me acolhi. Aos poucos, fui contando para pessoas próximas. Primeiro para minha irmã, Marlene, que nunca passou pelo que eu passei, mas que sempre desconfiou. Ela chorou. Me abraçou com tanta força que senti um pedaço da dor se soltar do meu peito. Disse que queria ter feito algo, mas que era pequena, que não entendia. E eu não a culpei, porque naquela casa, o silêncio era um pacto forçado. Ninguém sabia como quebrá-lo sem desmoronar junto. Depois, contei para minha filha. Ela, já adulta, com seus próprios filhos, me ouviu com os olhos marejados e a boca entreaberta, como quem não sabia se chorava ou gritava. Ela disse, mãe, isso é abuso, isso é violência. E eu senti um frio na barriga. Ouvir essas palavras da boca dela me fez perceber o quanto eu normalizei aquilo. O quanto internalizei como se fosse educação rígida, método, tradição. Mas não era. Era crueldade. Era poder mal usado. E o nome certo disso precisava ser dito, mesmo que ardesse. Nos meses seguintes, comecei a conversar com outras mulheres da minha idade. Fui percebendo que muitas guardavam histórias parecidas, com outros nomes, outras formas, mas a mesma raiz: medo, vergonha, solidão.
Algumas tinham sido caladas pelos maridos, outras pelas mães, outras por professores. E em cada relato eu reconhecia um pedaço meu. Era como juntar cacos de um espelho e ver que não era só eu, que o silêncio era coletivo, mas que ele também podia ser quebrado em coro. Também comecei terapia. Tarde, eu sei. Mas nunca é tarde demais para olhar para dentro com coragem. Minha terapeuta disse algo que nunca esqueci. Você foi punida por existir com liberdade. Aquilo me desmontou, porque era isso. Eu não era indisciplinada. Eu era viva. Eu era uma criança com energia, com voz, com brilho. E tudo isso foi visto como ameaça, como algo a ser apagado. A violência não foi só física, foi simbólica. Foi o apagamento sistemático da minha essência. Reaprendi a falar de mim sem pedir desculpas. A usar minha voz em volume normal, sem medo de que alguém ache incômodo. Passei a cantar de novo, mesmo desafinada, a rir alto, a contar histórias. Hoje sou conhecida como a velhinha que fala demais aqui na vila. E gosto disso, porque cada palavra que eu falo é um ato de resistência, um lembrete de que eu voltei, de que eu existo, de que sobrevivi. Também decidi visitar a escola onde estudei. Falei com a nova diretora, contei minha história e sugeri que criassem rodas de conversa com as crianças. Falei sobre escuta, sobre castigo, sobre o perigo de normalizar certos comportamentos. Ela me ouviu com atenção e disse: "A senhora tem coragem." E eu sorri, porque coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo com ele. E eu levei uma vida inteira para dar esse passo. Algumas noites ainda sonho com o porão. Ainda acordo com a respiração presa, com a sensação de que estou trancada de novo. Mas agora, quando isso acontece, eu acendo a luz, caminho até o espelho, olho nos meus próprios olhos e digo: acabou. E volto a dormir, porque agora sou eu quem tem a chave. E prometi para mim mesma que nunca mais vou me trancar por dentro. Perdoar meu pai é um assunto delicado. Ainda estou tentando entender o que sinto. Não acho que ele era um monstro, mas também não o romantizo. Ele foi um homem quebrado, criado por homens ainda mais duros, que nunca aprendeu a amar sem controle. Mas entender não é justificar. O que ele fez deixou marcas profundas. E eu mereço reconhecer isso. Sem minimizar, sem silenciar de novo. Hoje, quando olho para as crianças da minha família, faço questão de escutá-las. Mesmo quando falam demais, quando se repetem, quando desafiam. Porque é ali que começa a liberdade. É ali que uma criança aprende que tem valor. E se esse meu conto servir para que uma mãe, um pai, um avô, uma professora repensem seus gestos, então já valeu a pena. Porque cada infância salva é uma história de dor que não vai precisar ser contada. Hoje, quando caminho pelas ruas da vila com meu lenço na cabeça e minha sacolinha de pão, poucos imaginam o que carrego comigo. Pensam que sou só mais uma senhora falante, daquelas que param para conversar sobre o tempo, que lembram de tudo, que riem sozinhas dos próprios pensamentos. E talvez eu seja mesmo. Mas dentro de mim há um universo que ficou trancado por anos. Um universo que agora começa a respirar, a se expandir, a existir sem medo. A voz que um dia foi silenciada agora me acompanha em cada passo, como um eco de liberdade tardia. Outro dia, sentei no banco da pracinha e uma menina veio conversar comigo. Falava sem parar, contava das bonecas, da escola, dos cachorros da vizinha, e eu escutei tudo com atenção, sorrindo. No fim, ela disse: "Você é legal porque não manda eu calar a boca." Aquilo me acertou como uma flecha, porque eu vi nela a criança que eu fui. E prometi, ali, com o coração apertado, que se dependesse de mim, ela nunca aprenderia a ter vergonha da própria voz. Porque ninguém nasce com medo de falar. A gente aprende isso, e o meu papel agora é desaprender junto com elas. Tenho um cantinho aqui em casa onde guardei todos os papéis da minha escrita. Cadernos, folhas soltas, cartas que nunca enviei. É meu santuário particular. Às vezes, sento lá só para reler o que escrevi, para lembrar do caminho que percorri. Porque a memória, quando não é compartilhada, vira prisão. Mas quando é contada, vira ponte. E minha história, por mais dolorosa que seja, agora serve de ponte para outras,
para que ninguém precise esperar 70 anos para se libertar de um porão. De vez em quando, alguém me pergunta por que só agora decidi contar tudo. E eu respondo, sem hesitar, porque agora é seguro. Porque agora não preciso mais temer a reação dele, o olhar dele, a chave dele. Porque agora quem controla minha narrativa sou eu. E há uma força imensa nisso. Uma força que não vem da raiva, mas da lucidez. Da certeza de que o silêncio pode ser vencido. De que a dor pode ser transformada em palavra, em gesto, em aprendizado. Sei que nem todas conseguiram sair. Conheci mulheres que levaram seus traumas até o fim sem jamais terem nomeado. Mulheres que morreram caladas, cheias de histórias engolidas. Por elas, também falo. Por cada criança que ainda hoje é punida por ser espontânea. Por cada menina que escuta que fala demais. Por cada voz pequena sendo sufocada pelo peso de tradições cruéis disfarçadas de educação. A minha fala é um grito coletivo. E se hoje ela soa suave, é porque já ardeu muito por dentro. Olhando para trás, não sinto mais vergonha. Sinto tristeza, claro, mas uma tristeza que não me paralisa. Uma tristeza que me humaniza. Porque sobreviver não é só seguir em frente. É olhar para trás e reconhecer o que nos feriu, sem medo de encarar a dor. Hoje, eu consigo fazer isso. Consigo abraçar a menina que fui. Dizer para ela que ela não estava errada. Que ela era linda, cheia de vida e que merecia ter sido amada exatamente como era. Nunca pensei que a velhice me traria esse presente. Achava que envelhecer era só perder. Perder força, perder pessoas, perder tempo. Mas eu ganhei. Ganhei voz. Ganhei clareza. Ganhei um lugar no mundo que antes não sentia que me pertencia. Hoje, cada ruga minha carrega não só o tempo, mas a coragem. Cada fio branco é testemunha de uma luta silenciosa que agora se transforma em partilha. Às vezes, me pego olhando para o céu e conversando com Deus. Não pedindo, mas agradecendo. Agradecendo por ter chegado até aqui, por ter sobrevivido, por ter conseguido, apesar de tudo, manter acesa dentro de mim uma chama, ainda que pequena, de esperança. E por essa chama não ter se apagado, eu posso hoje iluminar o caminho de outras. Se você me ouviu até aqui, saiba que já me ajudou. Porque contar essa história não é só um desabafo, é um pacto. Um chamado para que a gente escute mais, olhe mais fundo, acolha sem julgar. Criança não mente quando diz que tem medo. Criança não exagera quando pede atenção. E às vezes, tudo o que ela precisa é que alguém diga: eu acredito em você. E é com essa certeza que encerro o meu conto, deixando para trás o porão, a chave, a culpa, carregando comigo apenas o que é leve, o que é verdade, o que é meu, e desejando, do fundo do meu coração, que nenhuma outra criança precise esperar a morte de um pai para entender que tem valor, que nenhuma voz precise ser silenciada para que outra fale. E que mesmo depois de tanto tempo, a minha história possa servir de abrigo para quem ainda vive no escuro.